Então, primeiro começar colocando, né, que, na verdade, eu não tenho ideia de qual seria o tema do que eu vou falar. O Arthur tentou me explicar o tema, mas eu fiquei mais confuso do que explicado. Então, eu tentei trazer Muito obrigado. Eu tentei trazer um conjunto de listas aqui que vão ajudar a gente a fazer as nossas reflexões e vão servir de argumento tanto para que a gente possa fazer uma apologética, uma defesa da fé, quanto eu acredito que serve para também nós vermos a sutileza que existe entre cristianismos e cristianismos. Bom, para começar me apresentando, sou o Carlos Neiva, sou professor de língua portuguesa, de literatura, de filosofia, atuo no canal Santa Carona, no podcast Santa Zoeira. Estou com um programa novo lá agora, o Vox Fidei, no qual estou fazendo a leitura da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Estou no capítulo 15 de Gênesis. No dia do Apocalipse, eu chego no Apocalipse e nós vamos seguindo. Para a gente começar, eu queria imaginar com vocês 10 cenários absurdos. Vamos supor que a gente morreu e nós vamos ver Deus. E de repente nós chegamos lá e não é o Deus que a gente conhece. É outro Deus. Como será que a gente poderia se portar? Que situação seria? Que absurdo seria? E talvez eu soe um pouco herético, mas eu vou demonstrar para vocês que esses outros deuses aqui eu os desprezo totalmente. Primeiro, vamos entender então, Deus seria aquele ser supremo que criou a tudo, não foi criado por ninguém e que aceita as almas no pós-vida, certo? Vamos considerar esse argumento então. Morri, aparece o Deus, e esse Deus ele é o Deus específico da tribo dos índios da Polinésia. Esse Deus ele é um Deus que está recluso a um determinado povo. Ele é o Deus que salva só judeu. Ele é o Deus que salva só quem nasce na Inglaterra. Ele é o Deus que salva só quem está dentro de uma determinada região geográfica. Ora, se esse Deus que criou tudo escolheu um grupinho para ser o preferido dele, ele demonstra paixões puramente humanas. Só o ser humano ele consegue escolher os preferidos, escolher entre uma coisa e outra nesse sentido. Não faria sentido Deus criar todo mundo para selecionar um povo, só para ele. Um povo dentro de uma determinada região geográfica. Um povo determinado. Você precisa ter um pré-requisito que está fora do seu controle para você ter nascido. Né? Então, se eu aparecesse lá e ele virasse para mim e falava: "Ih, você não nasceu na tribo do Zimbábue", então eu viraria para ele e falava para ele ir tomar no meio daquele lugar, porque o sacana foi ele que me criou para perdição. Outra situação, nós vamos considerar que esse mesmo Deus ele está ligado com uma ideia de prosperidade, na qual a graça dele, o fato dele ter escolhido, está vinculado com o aspecto econômico. Ou seja, ele é meu Deus enquanto ele faz eu ter uma prosperidade econômica, ele é meu Deus enquanto me retribui economicamente, e o pior, ele é meu Deus se eu retribuir economicamente. Então, obviamente, acho que fica evidente aqui que eu estou falando tanto da teologia da prosperidade, muito famosa no meio neopentecostal no Brasil, mas também podemos considerar o judaísmo moderno, no qual muitas segmentações trabalham com uma salvação econômica. Deus vai salvá-los economicamente, porque os judeus vão governar o mundo economicamente. Essas ideias elas estão um pouco atrasadas, porque o dinheiro é posterior ao homem. Primeiro é preciso que haja o homem, depois o dinheiro. Se esse Deus se importa tanto com o dinheiro, ele está fora da cadeia lógica aqui. Então ele vai criar o homem já pensando: eu vou criar o homem e vou abençoar. Ou dá ou desce. Ele vai dar o dinheiro e aí eu vou retribuir ele. Ou não, eu vou escolher esse homem, se esse homem for bom, eu vou dar tudo para ele, igual eu fiz com Jó.
Porque se você é pobre é porque Deus não te ama. Se esse Deus está tão vinculado com algo tão desprezível quanto é o dinheiro, quanto é o capitalismo, quanto é a prosperidade, esse Deus que está voltado para coisas tão mesquinhas, porque para e pensa, aquele político que tem muito dinheiro e ele é pego com mais dinheiro ainda dentro da cueca, né? Para quê? Já tem tanto dinheiro. Para que mais dinheiro? Que ganância é essa? É um apetite tão humano para esse Deus estar vinculado com isso? Esse Deus está vinculado com posse econômica, com contabilidade? Então eu também mandaria ele ir plantar batata. Podemos ainda ter o fato de nós termos um verdadeiro politeísmo. Vários deuses. Chegamos lá e tem um monte. Então, os deuses gregos, Zeus, Poseidon, Hades, Atenas. A existência de outros deuses, ela tira a autoridade de Deus. Deus não pode ser um gênero do qual participam muitos deuses, porque isso faria com que Deus tivesse seu poder limitado. Isso transformaria Deus num verdadeiro Deus de departamento. Ora tem um tipo de situação que ele controla. Não, isso aqui sai da minha alçada, né? Eu vi um comediante esses dias brincando com o fato de Santo Expedito, né? Santo Expedito é o santo das causas impossíveis. Se não for algo impossível, não leva para ele, que não é o departamento dele. E aí, sei lá, você esqueceu a chave do seu carro. Esse departamento é de São Longuinho. Então deixa Santo Expedito só para coisa impossível, né? Por mais que a gente brinque com isso com os santos, relacionando a eles, Deus não pode ser um Deus de departamento. Um Deus só dos céus, um Deus só dos mares. Porque isso faria com que ele não fosse o ser supremo, mas um ser forte apenas. Então, se eu chegar lá e tiver mais de um, nós vamos trovar nos tapas também. E aqui a gente coloca ainda um outro problema, que é o Deus incompleto. O que é o Deus incompleto? É aquele Deus, é o único Deus, é o Deus totalmente bom, mas ele tem uma contraparte maligna. Do mesmo jeito que existe esse Deus bom, todo-poderoso, presente, positivo, haveria um Deus mau, maligno, poderoso, atuante e também positivo. Como assim positivo? No seguinte, de que ele é uma soma depois do zero. O mal, no cristianismo, ele é entendido como uma ausência. Quer dizer, não tem nada. O bem não chegou ali. Então o que tem? Nada. E esse nada a gente chama de mal. O mal não é alguma coisa. O mal é um não ser. Trova um pouquinho o pensamento nosso, né? Eu demorei muito para entender isso. Mas, tal como o escuro não é alguma coisa, é a luz que é. É a luz que é feita por partículas de fótons. A luz é algo material. A luz é algo evidente, positivo. Só que existem lugares que a luz não chega. E esse lugar que a luz não chega, não há refração e nós chamamos de escuro. O escuro não é algo positivo. Se existe um inimigo de Deus e esse inimigo de Deus é positivo, ele é alguém oposto de Deus, esse Deus não é todo-poderoso, esse Deus não é bom o suficiente. Então, temos que fugir de qualquer tentativa de transformar Satanás num Deus mau. E tem muitas pessoas que fazem isso, transformam Satanás num Deus mau. Satanás não é todo-poderoso. Satanás não é onipotente. Satanás não está por trás de todas as grandes empresas, ele não é dono da Coca-Cola, da Netflix, ele não constrói o Rock in Rio, não. Se a gente entregar todos esses poderes para o diabo, nós vamos transformá-lo numa criatura divina. E o pior, se nós considerarmos que Satanás é 100% mal. Aqui eu vou andar numa linha muito tênue onde eu posso ser acusado de heresia. Mas há bondade em Satanás. Pelo menos a bondade transcendental enquanto ser. Ele existe. E existir é muito bom. Então, pelo menos nisso, ele é bom. E até mesmo Satanás é possível de ser feliz. Ele tem curtos momentos de alegria quando ele consegue perder uma alma.
Ele não é 100% felicidade. Deus é 100% alegria. Satanás não é nem 100% ódio. Às vezes esse ódio dá vazão a sofrimento, a tristeza, a melancolia. Então, nós não podemos atribuir a Satanás os atributos de Deus invertidos. Mas tem muitas segmentações evangélicas e muitos grupos dentro da Igreja Católica que acabam atribuindo para o demônio poderes que, na Idade Média, foi chamado de maniqueísmo, que é quando você cria um Deus bom e um Deus mau. E se há um Deus bom e um Deus mau, sinceramente, esse Deus ele também não é digno de ser venerado, afinal, ele está mal resolvido até hoje. Ele está com um problema dele e me criou para participar de um campo de guerra, de uma queda de braço cósmica, na qual ele está disputando com Deus mau. O que eu estou fazendo ali? E outra, se esses deuses são ambivalentes, o que custa ir atrás do Deus mau, então? Servir ao Deus mau? Essa é a prerrogativa que está muito atribuída aos satanistas, né? O que custa ir atrás de Satanás, já que ele é a contraparte de Deus? Então não, Deus não pode ter uma contraparte, senão ele não é bom o suficiente para mim. Então já trabalhamos o favoritismo, a questão econômica, né? O politeísmo com os deuses de departamento, e temos ali o Deus com a sua contraparte. Deus também não pode ser um tirano. Se ele for alguém totalmente controlador, que quer estar presente em todos os atos da sua vida, no sentido de que você não pode sair da regra, porque ele está atrás do arbusto, com um porrete na mão, esperando você pecar para te castigar, esse Deus é um psicopata. Ele não pode ser Deus de verdade, porque ele me criou falho para me castigar porque falhei. Esse Deus é muito escroto. Então, aqui qual Deus nós temos? Nós temos o Deus kantiano, o Deus puritano, o Deus muçulmano. Pelo menos em algumas segmentações. A gente não pode tomar o islamismo e o judaísmo como um movimento uno, porque só a Igreja Católica tem esse mérito no mundo inteiro, né? Unidade de pensamento. Então existem várias segmentações, várias escolas rabínicas, existem várias divisões de pensamento muçulmano, e muitas delas tem essa ideia de um Deus tirano, um Deus que manda a jihad, a guerra santa, que manda você explodir os infiéis, porque eles precisam ser castigados, eles precisam arder no mármore do inferno, enquanto você vai gozar de 1000 virgens. Né? Esse Deus é um psicopatinho, ele é o Joffrey do Game of Thrones. Né? Então tem que dar um tapa nesse Deus aí e mandar ele criar vergonha na cara dele, porque se nós somos o quê? As formigas dele, o experimento dele? Então não, Deus não pode ser um tirano. Ele deve ser um governante de todo o cosmos, mas que governa na autoridade, mas não na tirania. Um Deus que vê as suas falhas, vai te julgar com justiça, mas também é misericórdia. Um Deus que vê o pecado como uma ausência, são faltas que a gente comete, ou seja, não ações ruins, ações no qual a bondade falhou, né? E que dá várias oportunidades para que a gente acerte. Então, Deus tirano também não é possível. Além disso, nós temos o Deus material, o Deus que é literalmente um ser material. Um Deus que está preocupado com matéria. Um Deus que quer, na verdade, não é um céu, um paraíso. É um Deus que quer construir um reino de paz e solidariedade e igualdade aqui na Terra. O Cristo marxista, o Deus marxista, se é que eu posso falar isso, porque o marxismo é profundamente ateu, o pensamento marxista, mas o Deus marxista, e portanto o Deus da teologia da libertação, ele é um Deus falho. Por quê? Porque, mais uma vez, ele está se ocupando com coisas pequenas demais. Como assim? A justiça e a solidariedade, a igualdade entre os povos, não é o foco aqui? Princípio metafísico básico. A matéria é inferior ao espírito.
O espírito anima a matéria. Tire o espírito e a matéria se desfaz. Se eu tirar o espírito de vocês aqui, vocês vão virar um monte de carniça. Em pouco tempo. A matéria não se mantém sem o espírito. O espírito determina a forma. A matéria é formada. Portanto, esse Deus ele não pode ser um Deus preocupado com aspectos materiais. Ele tem que estar preocupado com aspectos superiores. Ele tem que ter uma visão superior, uma visão além da minha. Porque se a visão dele é igual à minha, por que não poderia ser eu, Deus? Me dê esse trono. Eu sento aí, pode deixar que, se ele não conseguiu nesses milhares de anos aí trazer a justiça, me deixa um minutinho no trono que eu resolvo o problema. Eu consigo trazer um reino de igualdade. Um pouquinho tirânico, mas eu vou trazer. Então, esse Deus não pode ser desse jeito, senão também ele não é bom o suficiente para mim. Temos ainda o Deus indiferente. Nossa, esse eu detesto com todas as minhas forças, né? É o Deus que criou o universo e falou, vivam a vida de vocês e eu vou para outra galáxia ali, tchau. Se Deus não é diferente de um pai que engravida a mulher, vai comprar cigarro e desaparece. Do mesmo jeito que esse pai que saiu para comprar um cigarro é um filho da puta, com perdão da palavra, mas um sujeito que faz isso é um filho da puta mesmo, esse Deus seria a mesma coisa. Ele nos criou, abandonou a gente aqui com o mal, porque o mal é evidente, essa ausência de bem é evidente, a gente consegue ver, essa falta é sentida em todos nós, e falou, se vira aí, tchau. Se Deus for um Deus alheio, o Deus dos gnósticos, se Deus é um escroto, também daria uns tapas nele. Temos ainda o Deus solitário. Esse Deus, ele aparece em algumas ramificações protestantes, é até bonitinho. Ele estava sozinho, todinho. Ele queria criar um universo para ele ter companhia. Isso não é um Deus, isso é uma namorada. Isso é um adolescente. Então, se Deus precisava da gente, ele não é tão divino assim. Então, ele deve ter criado com pura liberalidade. Totalmente gratuito. Eu não preciso de vocês. Eu criei por quê? Porque eu quis, porque eu sou bom. Estou te fazendo esse agrado aqui. Eu podia não fazer, mas eu quero. Se ele criou porque ele necessita de companhia, esse Deus é muito triste. E detalhe, uma coisa muito bonita no cristianismo. Ainda que, além de Deus não ser carente, ele nunca foi sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito sempre estiveram na companhia um do outro. Deus não precisou da gente mesmo. Ele já estava muito bem acompanhado, obrigado. Temos uma que me diverte muito, que é o Deus que decidiu se extinguir. É o nosso nono Deus aqui. Ele criou o universo e se desfez num peido cósmico e passou a pertencer a tudo. É o Deus panteísta. É o Deus que está na árvore. É o Deus que está escondido nas matas. É o Cristo. É o Deus que está no azul do mar. É o Deus, né, do movimento do pensamento positivo, que eu não lembro se o nome era isso, que o Tim Maia pertencia, né? Que beleza é sentir a natureza. Se esse Deus se desfez, esse é o Deus de Baruch Spinoza, inclusive, se esse Deus se desfez, eu não preciso nem bater nele. Afinal, esse Deus está morto. E nós somos os vermes que caminhamos na carne dele. Isso não é um Deus. Porque, ao meu ver, Deus não precisaria se desfazer para criar o universo. Deus não precisaria se aniquilar para criar o universo. Isso mesmo no cristianismo. Deus não precisaria se aniquilar para criar o universo. Ele se criou e se aniquilou sem precisar. Mas ele criou o universo primeiro. Não foi uma condição sine qua non. Vou explodir e o universo vai surgir. E o último Deus é o mais absurdo de todos, né? Que é, na verdade, que não são deuses, são astronautas, alienígenas, uma raça mais avançada que veio aqui e brincou conosco como se brinca com primatas.
Ora, se é assim, tal como hoje em dia nós vemos aí os povos colonizados revoltando-se contra os seus colonizadores, agitaria eu um movimento para a gente guerrear aí contra esses povos que vieram para cá e ficam mandando a gente empilhar pedra. Então, entendam, todas as propostas que não pressupõem um Deus de amor, o Deus cristão, o Deus judaico-cristão, apresentam uma coisa que não é Deus. Então, no movimento simples de honestidade, se a gente parar para pensar, qualquer outro Deus que não for o Deus cristão, ele é absurdo. Ele é absurdo. Tudo bem, temos o Deus cristão, mas podemos ter mais uma coisa. E se não tiver Deus? Porque pode ser isso também, se não tiver nenhum Deus. Então eu fiz ali os 10 pontos de deuses diferentes e eu vou trazer agora 5 pontos das consequências de não ter um Deus. Você foi um bom católico, procurou as virtudes, frequentou os sacramentos, lutou para ser santo, se mortificou, morreu e acabou. Não existe mais nada. O vazio nihilista. Não tem nada depois de morrer. Era só isso. Nós éramos só animais com polegares opositores e inteligência. Contemplar essa realidade na qual a gente não é nada é enlouquecedor. Você viveu como católico. Ótimo. Você já resolveu o problema das grandes questões. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Essas questões atormentam o ser humano. Você pelo menos achou uma resposta. Ah, mas era uma resposta mentirosa, mas te consolou a vida inteira. Aí você morreu feliz, pronto. Já que morreu, acabou, pelo menos você morreu feliz. Esse Deus trouxe o seu filho Jesus. Ah, mas Jesus, então morreu, acabou, Jesus não existe. Jesus pelo menos foi um personagem maravilhoso, inspirador, que serviu para nos agradar, tal como os grandes figuras heróicas aí. Então, tal qual Alexandre Magno inspira tantas pessoas, ele, por sua vez, foi inspirado por Hércules, porque ele se considerava descendente de Hércules, né? Então, a gente consegue ver que Hércules existiu, foi um mito. O que importa? Ele motivou Alexandre. Então, considerando o absurdo que Deus não existe, o simples fato de eu ter passado a minha vida toda acreditando em Jesus Cristo me motivou a ser uma pessoa melhor. Então isso basta. Então já temos 2 pontos aí ainda que se Deus não existir, ter sido teísta foi bom. Terceiro ponto. A Igreja Católica exige virtudes. A salvação não está apenas em tomar posse da graça. A salvação não está apenas em se esconder debaixo do nome de Jesus. Aceitei Jesus, estou salvo. Não é só isso. Deus exige um aperfeiçoamento humano seu. Você não vai se tornar santo se antes você não for um ser humano perfeito. Credo, mas ninguém é perfeito. Os santos, antes de alcançarem as grandes virtudes de santidade, alcançaram todas as virtudes humanas. Eles eram pessoas humildes, pacientes, retas, fortes, sensíveis, ao mesmo tempo que forte, atentos às sensibilidades, às nuances. Isso tudo é preciso. É como dizem muitos padres por aí, não se faz um santo sem antes fazer um homem. E quando eu falo homem, é no sentido de vir, de onde vem a palavra varão, e também vem a palavra virtude. Então o que é a virtude? As coisas próprias do homem. Então o sujeito precisa se desenvolver, e aí ele não vai poder fumar, ele não vai poder beber, ele não vai poder trair a esposa, ele vai ter que seguir tudo certinho dentro das virtudes. Morreu. E não tem céu para ele ir. Ah, devia ter aproveitado a vida. Ele aproveitou. Porque ele seguiu a natureza dele, afastando-se dos vícios. Então, se Deus não existe, pelo menos a ideia que você teve de Deus durante a vida te ajudou a fugir dos vícios. Quarto ponto. Deus não existe e eu fiquei rezando esse tempo todo.
conversando com nada, com um amigo imaginário. Foram horas desperdiçadas. Será? O ato de fazer oração, o ato de meditar, nos coloca no eixo. As pessoas não têm tempo para pensar, as pessoas não pensam com calma sobre as coisas, pensam de maneira emocional, reagem emocionalmente. Quando nós rezamos, e ficamos falando, eu vou rezar antes, irmão, para decidir se eu tiro isso aí, se Deus vai me inspirar e tal. Nós fazemos uma verdadeira meditação. Nós fazemos uma reflexão profunda. Nós encontramos quem somos, quais são as nossas necessidades, os nossos reais desejos. O tempo de oração não foi desperdiçado. E por último, mas eu pertencia à Igreja Católica, essa igreja desgraçada que matou as bruxas, essa igreja maldita que não sei mais o que cerrava as pessoas no meio, e pipipi, e popopó. Eu vejo o seguinte, se a Igreja Católica está acreditando numa mentira, não tem nada depois da morte, eu pelo menos posso dizer que fiz parte de um clube, no qual os membros, o clube que é responsável por a maior parte das obras caritativas do planeta. Pensa aí como os advogados participam do OAB, e aí o OAB vai e faz uma caridade, e ele fala, eu pertenço ao OAB, né? A mesma coisa. Toda a caridade que a Igreja Católica está fazendo, eu posso falar, eu faço parte desse clube, eu tenho a carteirinha aqui, ó. Eu tenho um clube onde eu reúno, encontro pessoas bacanas para discutir coisas legais, faço boas alianças, bons amigos. Quem aí não tem os seus amigos, que parece que é da família, mas é amigo de igreja? Então, pertenço a um clube do qual pertenceram grandes figuras, grandes intelectuais, como Galileu Galilei, que morreu católico, René Descartes, Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Madre Teresa de Calcutá. Eu fiz parte. São meus irmãos. Então, ainda que a Igreja Católica esteja pregando uma mentira, foi bom participar dela. Então, encerramos aqui a primeira parte, na qual eu não sei quanto eu falei demais, no qual eu pontuei aqui 10 deuses que não seriam possíveis de ser deuses e 5 pontos que, se não houvesse um Deus, ainda vale a pena ser cristão, ser católico. Agora eu vou pontuar aqui 10, eu gosto muito de fazer listas, eu acho que fica fácil da gente gravar, né? 10 motivos pelos quais o cristianismo se mostrou totalmente verdadeiro. A Igreja Católica, ela mudou a forma do Ocidente pensar. O Ocidente, ele não é o mesmo depois da Igreja Católica. E ela trouxe pensamentos que depois foram comprovados muito acertados. Então, essa igreja que acertou tanto não pode estar errada. E esses pensamentos dela me servem de norte de uma maneira muito clara. O primeiro deles é o monoteísmo. Eu já apresentei 10 motivos aqui pelo qual Deus precisa ser um só. Se ele não for um só, tem alguma coisa errada. Então, que me desculpem os orixás, que me desculpem os deuses hindus, Deus precisa ser um. E aí nós temos, por exemplo, a pesquisa fascinante do bispo Dom João Evangelista Martins Terra, né, que escreveu um trabalho que ficou publicado em 2 catatal desse tamanho aqui assim, o Deus dos indo-europeus e o Deus dos semitas. Ele é filólogo e ele faz uma análise da língua a ponto de remontar até o indo-europeu. E ele consegue perceber que todos os povos chamam Deus por um nome comum, que veio da palavra Deios, que virou Deus, Ius, Deos, Dei. Ele sofreu algumas modificações, mas está ali no paralelo. E aí qual que é a ideia que esse bispo traz? Que os povos, por mais que se tornaram politeístas, sempre tinha a presença de um Deus Pai. Né? Então, por exemplo, Zeus. Zeus é um Deus Pai.
né? Então, Yu Pater, né? Deus Pai. Então, o monoteísmo aqui foi uma novidade do cristianismo. Mas o judaísmo já tinha. O cristianismo é que vai espalhar via Império Romano para o mundo inteiro, mudando a forma de pensar de todos. Depois, o criacionismo a partir do nada. Deus criou o mundo do nada. Todas as religiões, todos os pensamentos tinham por tese que o mundo sempre existiu. Pode pegar aí as teogonias. Quando o padre Lemaitre foi apresentar a teoria do Big Bang, a comunidade científica riu dele e falou: você só está tentando provar que o mundo teve um começo porque você é católico. E hoje é uma teoria das mais bem aceitas e comprovadas aí. O mundo foi criado do nada. Depois nós temos a questão do antropocentrismo. A igreja entende que Deus criou o mundo para o homem desfrutar dele, para o homem dominar sobre os animais. Isso fez com que a igreja se tornasse defensora da igualdade entre os homens e do direito dos homens. Muitos falam que os direitos humanos são fruto da Revolução Francesa. Os direitos humanos são fruto da Igreja Católica. A Igreja Católica é que se preocupou com isso. E mesmo a Inquisição, ela é um processo de direito humano. Porque ela herda do direito romano o direito que a pessoa tem de se defender. Mas não era o ideal igual ao nosso direito hoje em dia. Em outras culturas a pessoa não tinha o direito de se defender. É bruxa, põe fogo. A Igreja Católica estabelecia um processo jurídico. Então, os direitos humanos são fundamentais. Quarto ponto, a lei moral ligada à vontade de Deus. O bem é algo que Deus quer. A lei moral, ela era muito estabelecida baseada no rei. É certo e errado o que o rei dizer que é certo e errado. Quando se estabelece a vontade de Deus, temos que fazer o que Deus quer. Isso muda aqui porque o rei também fica submetido. Hoje em dia, infelizmente, estamos perdendo isso, estamos voltando a certo e errado, ao que a Constituição, o que as leis humanas dizem. Então, o bem e o mal é o que o Alexandre de Moraes decidiu, que é bem e mal. Mas o cristianismo foi contra esse pensamento. Quinto lugar, a ideia de que a desobediência à lei é que criou a queda do homem. O homem caiu por ele mesmo recusar o bem. Isso é um pensamento também totalmente novo. Não se tinha essa ideia, porque se acreditava que o homem tinha caído por maldade de Deus. Pode pegar aí os gnósticos, Deus castigou. Platão, ele vai contar na teoria do andrógeno que Deus separa o homem e a mulher. Então, essa ideia de que o homem cai porque ele quis cair, ele falhou, ele que vacilou, é uma novidade. Depois, a ideia de que Deus é gratuito. Deus não deve nada pra gente. Ele dá o bem porque ele é bom. Esse Deus bom não tem outro lugar. Esse Deus bom não coaduna com o Deus muçulmano. O Deus muçulmano está muito ligado com o seu direito e dever. Depois, a ideia de que Deus merece ser amado com um amor perfeito. O chamado ágape cristão. Eu poderia ficar horas falando só disso aqui, né? A beleza que é esse amor cristão, que é o amor da entrega. Ele não é o amor sexual, o apetite sexual. Ou ele não é o amor da parceria, dos propósitos em comum. É o amor de doação total, sem esperar nada em troca. Quem trouxe isso foi o cristianismo. A valorização da mulher. O cristianismo tem a Virgem Maria e vê todos os homens como iguais. O cristianismo vai valorizar a mulher. Por mais que se diga aí que a mulher, na Idade Média, pipipi, popopó, vale lembrar que é no cenário da Idade Média que nós vamos criar o cortejar. Eu não vou casar com a mulher porque ela custa 3 cabras, 2 camelos. Eu vou cortejar.
E aí ela vai se apaixonar por mim. Eu não posso ir lá e tomar a mulher. O homem vai começar a cortejar. E nós vamos começar, inclusive, a produzir literatura sobre isso. O cara que está apaixonado pela mulher vai lá e se declara. Para que me declarar para a mulher? Porque a mulher tem que escolher quem ela quer. Isso é uma novidade do cristianismo. Depois nós temos a questão da humildade. A humildade não é uma virtude grega. A humildade não foi pensada por povo nenhum. A humildade é esquisita. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser temperante, eu tenho que ser paciente. Agora, humilde, isso bugaria a cabeça de qualquer grego. Como assim? Mesmo sem isso tudo, eu tenho que me considerar nada. E só quem já conviveu com gente arrogante sabe o quanto a humildade é importante. E a humildade está no pensamento cristão. Depois, a ideia da ressurreição dos corpos. Para o grego não era difícil compreender que a alma vai ressuscitar. Gente, a alma é espírito. Espírito não tem fim. Quem tem fim é matéria. O grego entendia isso claramente. Os espíritos vão para um plano diferente. E não é à toa que todas as religiões pensam isso. O cristianismo não. O cristianismo diz que no fim dos tempos, a carne vai se levantar também. Por isso que no credo a gente não fala creio na ressurreição do espírito. Porque isso é fato. Não tem o que discutir. Nós falamos creio na ressurreição da carne. Porque isso é dogma. Porque não dá para entender. É esquisito. Tanto que Paulo, quando vai pregar para os povos, ele fala da ressurreição do espírito, aí os judeus acompanham, acham interessantíssimo. Ele fala do Deus desconhecido, eles acham maravilhoso. E aí ele vai falar da ressurreição da carne. Quando ele fala da ressurreição da carne, os gregos. Sobre isso ouviremos outro dia. Não fazia parte do pensamento da época. Então essa ideia de que o corpo voltará glorioso, ela é cristã. E por último, a ideia retilínea da história. Nossa história teve um começo, ela está caminhando e ela vai para um fim. Outras formas de pensar não cristãs vão colocar a gente no eterno retorno. Então Deus cria, a gente vive, tudo é destruído e começa de novo. Nós vamos ter eras, a era de Aquário, a era de Saturno. Nós vamos ter ali, se a gente pegar o próprio Ragnarok dos vikings, né? No Ragnarok, depois de os deuses se enfrentarem, morrerem, todo mundo em batalha, vai sobrar um homem e uma mulher. E o mundo vai começar de novo. Eterno retorno. Nietzsche tratou muito disso. O cristianismo não tem eterno retorno. Tem começo e tem fim. E o cristianismo estabelece uma reta, não um gráfico. Porque existem aqueles povos que vão falar que antigamente era uma maravilha e hoje em dia é uma desgraça, e tem o povo que interpõe. Nossa, nós somos mais evoluídos tecnologicamente, logo mais evoluídos espiritualmente. Retilíneo. Nós somos a mesma bagaceira desde sempre. Então, isso também é parte do pensamento cristão. Então, para concluir, nós precisamos sentir as sutilezas, porque outros credos, outras fés, mesmo outras denominações cristãs, elas vão apresentar essas lacunas lógicas que mostram o que Olavo de Carvalho vai chamar de paralaxe cognitiva. Deixa eu citar o Olavo aqui, para quem estava me levando a sério até agora. O que seria essa paralaxe cognitiva, né? Eu aceito um pressuposto que não faz parte da minha linha de pensamento. Não, o mundo sempre teve um mundo, mas aí Deus, no Gênesis, não encaixa as peças. Então, Deus é todo-poderoso. Creio em Deus Pai todo-poderoso. Mas o diabo tem muito poder. Esse mundo pertence ao cão. O diabo tem poder de atormentar as pessoas. O diabo... Paralaxe cognitivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos e realmente parar para pensar as bases do nosso pensamento. E eu acredito ter trazido algumas dessas bases aqui para vocês. Espero ter ajudado. Encerro aqui, mas já passo um momento aí para perguntas, para alguma coisa, para alguém que me retruque, por favor. Algum ponto que foi levantado aí.
Fez sentido? Cara, até a ideia de Deus bom, né? Sim. Demiurgo grego mesmo era algo. Não, o próprio Zeus. Zeus é vacilão pra caramba. Né? Matou o Cronos, porque Cronos comia os filhos, só que ele faz pior do que ele. E aí ele sai pegando um monte de casada. Eu vi uma postagem maravilhosa, né? Zeus e o Boto Cor-de-Rosa, os dois correndo a 100 km por hora. Né? Então, assim, Deus tem que ser bom, e sumamente bom. Senão não faz sentido, não é Deus, é outro cara, só que com mais poder que eu. Então, esses entraves são essenciais. Com essa linha de pensamento que você trouxe aí, ajuda bastante a gente raciocinar e ver realmente que a gente está no caminho certo, a gente está na igreja certa, no cristianismo, e dá para você começar a ter discernimento e diferenciar um do outro, o que é o certo e o errado. Teologia da libertação, da prosperidade, que o meu Deus aqui vai ser, vem para cá, que vai ser 1000 maravilhas. Não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que cada um tem que ter a sua cruz, então a gente não vai conseguir chegar no nosso destino. Perfeito. O principal para a gente saber que estamos na igreja certa é o encontro pessoal com Cristo. Então, por que você acredita? Porque eu encontrei. Mas como eu sou uma pessoa extremamente racional e bastante cética, né, antes eu precisei investigar se esse encontro foi real. Né? Então, para mim, antes de ser uma experiência, foi algo logicamente fundamentado. Eu sou mais cabeça dura, Deus tem mais dificuldade de me levar, às vezes ele precisa me bater muito. Né? Mas é perfeitamente o que você colocou. Esses entraves lógicos esse raciocínio lógico bem organizado vai evitar entraves lógicos, né? Como você listou essas falsas teologias aí. E, nossa, eu tô vendo algumas brigas aí no ambiente católico. A galera é maluca, a galera se contradiz demais, né? É curioso. Interessante, né? Porque o pseudo-areopagita, né? Ele traz ele dá um novo ar para a teologia negativa, teologia positiva e tal. E quando compreendemos isso, temos que ter muito cuidado em colocar características humanas em Deus, porque isso é um problema que ocorre desde muito antes. Então, se pegarmos os gregos, por exemplo, era normal deuses humanos. Vamos pegar, por exemplo, a mitologia grega ou nórdica, os deuses tinham vícios humanos e qualidades humanas. E nenhum deles tinha todas as qualidades humanas e havia algum vício. Em algum momento ele não conseguia nem ser perfeito humano. Ele ainda havia nele vícios, né, problemas. E hoje há muito disso. Então, quando eu não consigo colocar nomes em Deus, que é normal, porque a linguagem não abarca as características de Deus. E aí, quando eu não consigo, eu venho e coloco, Deus tem uma qualidade aqui que é semelhante à minha. Então, Deus é isso. Não é. Muitos dos problemas que surgem já foram debatidos antigamente. E é um eterno retorno. Não, muitos não, todos. Se tem uma coisa que eu concluí todos os problemas heréticos foram combatidos ali até o final do primeiro milênio. Não tem nenhum, velho. Tudo que eu vejo o pessoal discutindo, na hora que eu olho algum padre da igreja já resolveu. Em todo erro há uma contradição, né? Não, uma coisa que eu batia muito a cabeça, eu entendia a posição, eu sabia da importância, mas eu ainda entendia que era uma posição da igreja. Questão do batismo das crianças. Não, os protestantes às vezes têm razão de pestanejar, e o cristianismo nem sempre foi assim, tal, não sei o quê. Santo Agostinho tem um tratado sobre o batismo das crianças. Engraçado que ele foi uma das virgens. Ele foi batizado depois de uma certa idade. Pois é. Não por desejo de Santa Mônica. Mas... É porque o pai dele tinha certa resistência. Exato. Então, até nessas coisas, se voltarmos e estudarmos, até a importância da do que
a gente vem fazendo. Se Deus quiser, vai atingir mais pessoas. Mas é essa a importância de retornar. E se retornamos, a igreja tem uma vasta tradição que evita qualquer problema errado. E é isso que a gente tem que focar. É muito importante. E essa linha de raciocínio não é feita. Normalmente colocamos o nosso ponto de vista para provar outro ponto de vista. E não é, cara. Você primeiro pensa. Olha, eu sigo essa linha. E a outra pessoa segue essa linha. O que tem de errado na linha que ela segue? O que tem de bom na linha que ela segue? E eu vou fazendo esse balanço. E nisso eu consigo perceber as contradições. Agora, se eu não for sincero, se eu não conhecer a minha fé, eu não consigo. Aí qualquer coisa que me venha apresentada, eu compro. Eu compro que Cristo veio pelos pobres, eu compro que essas coisinhas começam a perder o sentido. Cara. Sim. Isso é muito interessante, velho. Muito interessante. Eu gostei muito da exposição, cara. Ah, você fez, que bom, fico feliz. Muito massa, velho. Eu fiquei com certo receio na hora que o Arthur mandou o áudio, e eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu não entendi e tal. Eu falei, não, eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu tava pensando. Mas você falou uma coisa que já tem uns anos que eu tenho dado uma volta, se brincar, até sair um livro sobre esse negócio. A teologia, ela consegue olhar atrás da cortina. Isso. A ciência espera o palco abrir. A teologia, ela olha atrás da cortina. É fascinante como a teologia dita uma coisa, a ciência vai lá e prova que, nossa, é mesmo. E aí ela vai lá e, nossa, é mesmo. Então, por exemplo, a teologia tinha dito, é preferível fazermos os experimentos das células troncos da medula óssea do que dos embriões. E a ciência insistindo nos embriões. Entendeu? Não é que é verdade que da medula óssea é melhor? Então, assim, essa questão do universo ter tido no começo, olha, não é verdade que a igreja estava certa? A questão da gente ter uma alma, já tem várias linhas científicas que já falam, nossa, realmente parece que tem alma, né? Então, assim, os caras é mais cabeça dura do que eu, assim, né? Ali, cara, né? É difícil da oração, né? Pois é. Tá no campo da medicina aqui, não tem recurso. Não, mas melhorou, é um campo. Aí precisa que um cara faça um estudo, porque numa cidade tal, onde todo mundo se propôs a rezar, o nível de violência da cidade diminuiu. Você mesmo disse, né, às vezes na oração a gente fala muito a questão da meditação. Meditação. Aí, poxa, mas ele já bate nisso faz tempo. O pessoal fica batendo na confissão, né? Só que agora tem um tanto de linhas psicológicas aí estudando a confissão. Exatamente. Justamente. Tá tendo confissão evangélica agora. Tá tendo confissão evangélica. Tá tendo. Cara, Com direito a exame de consciência. Um papelzinho pra marcar os pecados. E é maravilhoso, porque assim, adultério, uso de drogas, assassinato, roubo, primeira comunhão. Aí continua, assassinato, ódio, não sei mais o que, tal. Aí coloca RPG, abre parênteses, jogo do demônio, fecha parênteses. Ai, céu, obrigado, amigo. Vamos pegar o desligue.